Pois bem, minha gente, novembro ainda nem acabou e pensa no mês movimentado. É isso mesmo. Agora tem manifestações contra uma PEC, proposta de emenda à Constituição de 2012, número 164, do ex-deputado Eduardo Cunha e esqueci o nome do outro, João alguma coisa assim, de Goiânia, que proíbe todas as formas de interrupção fetal já existentes, que a gente tem 3 formas, no caso, a questão do aborto, trata sobre a questão do aborto, coloca ele como como que eu posso dizer, uma questão, acho que sagrada, divina, né? Só que assim, nós temos sobre abortos em caso de bebê anencefalo, risco à vida da gestante e em caso de estupro, né? Aí, se porventura essa lei que já foi aprovada na comissão na CCJ, ela passar, então todas as formas de aborto existente, elas vão cair por terra, ou seja, é a mulher que lute, né? Então assim, se ela for vítima de um abuso, né, ela vai ter que carregar esse fruto, no caso, né? Se tiver em risco de vida, né, uma gestação complicada também. Então assim, tá vendo quando que eu falo que a política ela é tão importante, que por uma canetada muda totalmente o destino das nossas vidas. Então não adianta você vir falar, meu querido e minha querida, não gosto de política, isso, aquilo, tal, voto obrigatório, que está tal, mas eles estão lá em cima, e você tá fazendo o que para mudar, né? Eu sei que às vezes a gente fica só na barra de rolagem aqui, ou então no caso, no entretenimento ali com um vídeo engraçado, alguma coisa, mas novembro ainda mal acabou e a gente teve um número exorbitante de assinaturas para poder o fim da escala 6x1, uma escala tensa, né? Só quem enfrenta ônibus, metrô lotado, e quando chove nas grandes metrópoles, enchente, a dificuldade para chegar ao teu trabalho, ainda tem que estar, né, impecável, sorrindo, né? Tem que deixar todo aquele sofrimento, o mau humor, as dívidas, o negócio em casa para poder, né, chegar ali e dar o seu melhor no emprego. E passa por tantos desafios, né, o povo trabalhador, né, brasileiro. Eu tive uma experiência quando eu morei fora na escala 5x2 e eu já achava um pouquinho puxado porque eu tinha que vir para o meu estado. Você imagina quem, né, na escala 6x1. Então meio que parece que abafou, porque é um assunto muito complexo, né? Realmente, porque no caso são milhões de pessoas que estão querendo ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Ter mais tempo com a família, ter mais tempo para si, né? Porque às vezes o que ganha fica tudo ou na passagem ou no supermercado. Se falar que as coisas não estão um pouquinho um preço inflacionado, está assim, né? Então o brasileiro ele não tá tendo um momento de lazer, pode-se dizer. Aí agora vem esse pessoal, não sei se é para poder fazer uma cortina de fumaça contra essa questão da escala 6x1, né? Teve a questão do atentado também contra a Praça dos Três Poderes lá em Brasília, aquele cara que ateu bomba e colocou teu fogo no próprio corpo. Também teve descoberta um grupo que estava se unindo para poder pôr um fim na vida do presidente Lula, seu vice Alckmin e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então assim, novembro mal acabou e muitas coisas andam acontecendo. E você, onde você estava
né, que você não estava prestando atenção nisso. Por isso que é importante, a política, ela faz parte das nossas vidas e não tem como a gente ficar à parte, não tem como a gente não interagir sobre, porque realmente uma canetada, ela muda o destino das nossas vidas. E agora, Márcia, mas você tá falando isso, tal, você é mãe. Sim, com certeza eu sou mãe, mas eu sou mãe de uma menina também, e quantas garotas aí, né? A gente não sabe essa nova onda que eu tô vendo, as pessoas às vezes misturando a religião com a política, com a ciência. Eu tô percebendo assim aquele desprezo quanto ao ensino, quanto à educação. Ciência mesmo é como a gente diz, vem aqui, ó, do pensar. Igual não tem consciência, subconsciente, ou seja, para chegar à questão de uma lógica, né, científica, é passado por vários anos de pesquisa, de estudo, várias mentes que se uniram ali para poder, no caso, chegar a um consenso, né, e aí, por questões morais ou questões de crenças, né, cria-se uma proposta de emenda à Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, que rege a nossa vida, no caso, a nossa, né, e aí acho importante que a mulher mesmo, carregando uma gestação de um abuso, ou então, no caso, um bebê cientificamente, no caso, comprovado que não tem cérebro, né? Como que vai ser, né? Ou então, em risco a sua própria vida. Vamos parar e pensar, gente. Vamos colocar essa cabeça, a consciência, vamos botar para pensar um pouquinho. Eu acho que assim a gente tem que ter respeito, e todas as vidas valem, têm o seu valor, a gente tem que respeitar, mas só que a gente também tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? E principalmente de nós, mulheres, nós temos direito sobre os nossos corpos, né? Não tô falando para ser aquela coisa, bagunça, até porque tem métodos contraceptivos e tudo mais, mas só que isso é uma coisa que vai também, pode virar como que eu posso dizer, surgir mais ainda clínicas clandestinas, uma carnificina, posso dizer, né? Se porventura passar pelo Senado, né, for aprovado, coisa do tipo. Mas assim, por enquanto está na Câmara. Então, atenção quanto a isso, né? Eu acho que deveria voltar o foco para a escala 6x1, né? Mas é isso. Que comecem os debates. E você, como você pensa? Ainda sobre a PEC 164 de 2012, que quer exterminar por vez toda e qualquer forma de aborto, né? Que já foi aprovada na CCJ, na comissão. Então, eu vim trazer alguns dados aqui, dados de um ano atrás, nos primeiros 6 meses de 2023, ou seja, de janeiro a junho, teve um aumento nos casos de registros de estupros. É isso aí. Cerca de 34 mil. Também teve uma pesquisa, né, do IPEA, acho que por volta de... Depois eu vou colocar aqui os dados certinhos, vou trazer o vídeo, né para vocês. Que chegava a um total de 822 mil casos registrados. Uma estimativa de 8 casos por minuto. Ou seja, fora ainda aqueles que não são interpretados como um abuso exatamente, né? Porque às vezes ocorre com pessoas vulneráveis, né? Com crianças, pessoas com deficiência mental, e às vezes acaba não registrando, a não ser se porventura gerar ali um fruto, no caso, né? Uma criança. E ainda sobre, no caso, os principais agentes que né, possam cometer esse crime, são 4 grupos, divididos em 4 grupos, que podem ser parceiros e ex-parceiros, porque sim, sexo não consensual, ou seja, se nós mulheres não consentimos, mesmo estando casadas,
é um estupro, né? E então, no caso, envolve parceiros, ex-parceiros, envolve membros familiares, que não inclui exatamente nessa questão, né, do parceiro, esposo e tal. Tem amigos, né, pessoas familiares próximas e desconhecidos, né? Ou seja, a mulher, que em sua maioria, né, que está propensa a sofrer esse tipo de abuso e violência sexual, ela está desprotegida pelo Estado, né? Aí vem membros, né, da comissão máxima, né, do poder político, vem com esse tipo de proposta de emenda à Constituição para poder barrar, né, por vez. Lembrando que eu sou, sim, pró-vida, sou mãe de 2 filhos, né, sou muito grata pelos filhos que eu tenho, mas só que eu tenho uma visão muito amplificada e posso trazer aqui, recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, o caso de uma garotinha de 10 anos que foi estuprada pelo tio quanto pelo irmão. E isso havia gerado né, foi concebida uma criança ali. Eu lembro que várias pessoas conservadoras estavam lá de frente ao portão, quase derrubando o portão, porque iria ocorrer a questão da interrupção dessa gestação, ou seja, uma criança de 10 anos gerando uma outra criança. Aí eu fico olhando, nós que somos adultos, a gente vê às vezes as coisas que acontecem, a luta que né? Imagina uma criança criando outra criança, como que não vai ser? E essa estrutura emocional, a estrutura financeira, a estrutura física, como que vai ser, né? Essa criança que eu cito, no caso, era também já de uma família simples, humilde, né? É para se pensar, né? Para se pensar. O Brasil é uma bolha, ele é imenso, sabe? Dentro dele tem várias outras bolhas sociais. Então, assim, eu acho que não é só tirar da bolhufas da cabeça e criar essa lei aqui e pronto, acabar com tudo. Não. A vida ela é importante, toda vida vale, toda vida importa, tudo tem seu valor. Mas só que tem fatores quando envolve violência ou então quando envolve questões de que vai colocar a vida dessa mãe em risco, ou então uma criança anencefala, né, sem cérebro, tem que ser repensado. Depois eu vou trazer um vídeo aqui, tá bom? Bom, vou responder esse comentário aqui com vídeo. Anselmo, eu comentei no vídeo lá, eu não sei o nome do cara, só sei que ele você deu uma entrevista no podcast lá do Thiago Nigro, em que ele falava que foi quando ele arrumou problema com o Ministério Público, que ele não contratava pessoas walker, acho que é assim que se fala. Na tradução para o português, esquerdista também ele falou. Bom, enquanto as pessoas ficam com esse tipo de pensamento, no contrato esquerdista, ou isso, ou aquilo e tal, se pautando por questões políticas. Aí esse rapaz aqui virou e falou assim, é por isso, referente ao meu comentário, né, que eu peguei e coloquei assim, que ele teve um grande lucro, né, e será que ele, no caso, com esses colaboradores, desempenham tanto para sua empresa, no caso, lucrar, ter capital e tudo mais, será que ele, no caso, o lucro excedente, será que ele divide? Não tô falando de dividir por igual, mas divide assim no sentido assim de dar uma gratificação a mais ao seu colaborador que passou o ano inteiro entregando, né, a vida, abdicando de talvez final de semana com a família. Isso é um modo de dizer, né? É um modo grosso de dizer. Será que ele vai reconhecer exatamente esse funcionário? Porque quer queira, quer não, a gente vem de um histórico, né? O Brasil, ele se construiu em cima da escravidão. Povos negros oriundos do continente africano que foram trazidos para cá, explorados, tiveram sua mão de obra explorada e não receberam nada. E mesmo assim, depois que assinou a Lei Áurea, né,
a abolição da escravatura, esses negros, eles não foram, como se diz assim, eles não foram ressarcidos, né? Solto a bel prazer, no caso, não tinha um teto para poder morar, e é isso, entendeu? Então, assim, aí a gente vê alguns governos que entram, ditos de direita, e que entra, que quer tirar direitos, né, de uma população que lutou tanto para poder conquistar. A gente viu aí com a questão da reforma trabalhista. E quantas são as pessoas? Eu não tô falando que eu vou generalizar todos, né? Porque há empresários bons, há pessoas complacentes, pessoas que realmente sabem enxergar e valorizar o trabalho do outro. Mas tem pessoas que não dão a mínima, tem pessoas que apenas têm aquela mentalidade de explorar mesmo e de não valorizar a mão de obra do outro, e não remunerar, né, de forma correta, no caso, né? Então, assim, tem pessoas que, se falar de direitos, de leis para elas, elas querem morrer, elas ficam com raiva, né? Então, assim, muitas vezes tem empresas que contratam funcionário para na carteira tá lá, fazer isso, mas aí quando você entra, né, você é uma espécie de faz tudo. Na mentalidade desse empresário, você tá sendo preparado, tal, mas só que você não tá recebendo por isso. Será que, e eles pagam por todo o trabalho que você tá fazendo ali na prática? Na mentalidade deles é experiência, você tá adquirindo experiência. Mas, cara, para pensar, a pessoa cansa também, né? Porque é tanto um cansaço mental, um cansaço físico. Assim, será que não dói na consciência? Às vezes, será que é só o lucro que deve prevalecer? Dá, é para parar para pensar, não é não? Então é isso, assim.